Em algum momento tu já pensou... Cara, por que é tão difícil fazer simplesmente as coisas que eu preciso? E focar, e lembrar das coisas, e gerenciar meu tempo, e ser organizado, e lembrar das coisas, e não me distrair. Eu também não. Quando eu era criança, eu era praticamente a imagem perfeita de um bom aluno. Eu era bem organizado, sempre integrava meu trabalho na hora, tirava boas notas e até fazia meu dever de casa às sextas, em vez de enrolar até o domingo à noite. Claro, eu não gostava de estudar e acho muito difícil manter o foco. Quem nunca? Vendo todas essas qualidades juntas, isso não soa como o cérebro como algum tipo de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, não é? Eu era bem comportado e não sentia que eu tinha alguma dificuldade na escola e não causava nenhum problema. Isso até... eu saí da casa dos meus pais pela primeira vez pra ir na faculdade. Gradualmente, comecei a escorregar. Comecei a faltar às aulas um pouco, quando eu só não tava afim de ir. Esperava até o último momento pra começar a fazer o trabalho da aula. Eu perdi motivação, porque eu não tava interessado em nenhum trabalho escolares. Mas no geral, embora fosse bem fora da curva de quem eu sou, eu atribuí tudo que eu tava de saco cheio da escola. Ao mesmo tempo que simplesmente a plataforma do YouTube tava bombando até os dias de lá. Claro, eu não ia ser tão bom aluno quando os vídeos do YouTube tava praticamente bombando na época. Terminei o único ano da faculdade e convenci meus pais para tirar um ano sabático para ver onde essa coisa do YouTube podia levar. Spoiler! Meu ano sabático virou, nunca mais voltando lá. Sou desistente da faculdade. Então ótimo, eliminei a parte chata da minha vida que me sobrecarregou. Agora posso voltar a ser organizada com meu novo emprego empolgante e apaixonante, que me obriga a ser minha própria chefe e ter que gerenciar e atribuir a si mesma todas as minhas responsabilidades, dias e noites. As vozes não param. É quase como se tudo estivesse indo pra trás. Eu tava tendo muita dificuldade em me manter organizada e focada. Se eu não quisesse fazer um certo tipo de trabalho, eu tinha que me prender numa câmera de aprisionamento para conseguir fazer aquilo. Se eu ficava chamando interesse, eu ficava só pensando naquilo. E por que é tão fácil simplesmente estar no telhado, assistindo ao vídeo do YouTube, de quando saber quando você precisa de trilhas novas? Eu não entendia. Eu criança era muito mais organizado do que eu atual. O que eu fiz de errado? Eu consegui olhar pra trás e reconhecer como tudo costumava ser tão perfeito e fácil. Olha pra pequena Jade em seus patinhos em fila. Eu costumava colorir todos os meus fichários. E agora eu não sei onde estavam os 5 centavos que estavam literalmente na minha mão há 3 minutos atrás. Eu nem saio do quarto. Sério, cadê essa Apesar de eu sentir que eu tava numa espiral de queda por vários anos, eu nunca suspeitei que eu pudesse ser algo relacionado a um transtorno neurodesenvolvimental genético. Eu só pensava que eu não tava me esforçando o suficiente, sendo preguiçosa ou não me dedicando como antes. Os males de se tornar adulta, eu acho. Talvez os melhores anos da vida realmente sejam no ensino médio. Que deprimente, eu nem gostei daqueles anos também. Então um dia eu recebi uma mensagem do meu irmão. Fui diagnosticado com TDAH. Isso foi uma grande surpresa pra mim, porque enquanto ele crescia, ele não pareceu mostrar nenhum dos sintomas típicos associados ao TDAH. Vocês sabem, as pessoas sempre descreviam TDAH pra mim como crianças super imperativas, que corriam pela sala e gritavam e geralmente eram agitadas. Esse não era meu irmão. Ele era quieto e bem comportado, na verdade. Mas quando ele começou a explicar os sintomas, as engrenagens começaram a girar. Sim, eu sempre tive dificuldade em manter a atenção na escola e atenção às coisas que eu não sentia muito interessado. Mas eu prestava atenção nas coisas que eu tinha hiperfoco e tava muito apaixonado, sabe? Ouvi-lo falar sobre os sintomas do TDAH fez muito sentido e me fez sentir reeducado novamente com o tópico. E você imaginaria que eu imediatamente comecei a procurar um diagnóstico pra mim mesma. Porque se você tivesse prestado atenção, as experiências com meu irmão soavam muito similares com as mesmas dificuldades que eu tenho, não é verdade? Mas relacionado ao trabalho, em vez de escola, porque eu larguei. Mas não, eu fiquei tipo... Que legal, eu fiquei muito feliz, eu sinto muito, eu vou... Tchau. Agora eu vou de volta à luta pra simplesmente desenhar, como se 2 bigonas de ferros tivessem grudado no meu pulso. Desequilíbrio de químicos do cérebro? Isso acontece só algumas vezes. É normal. Deixa a briguida bastando. Eu odeio segunda-feira. Embora eu não tenha pensado imediatamente que havia uma possibilidade de eu também ter isso, a semente mental foi plantada. É genético, então eu sabia subconscientemente que corria no sangue. Levou alguns anos depois que o meu irmão foi diagnosticado pra realmente sentar comigo mesma e considerar que eu também poderia ter TDAH.
Revelação chocante, eu sei. Premonição de oxigênio. As coisas no departamento de foco de produtividade só tava ficando pior e pior. Eu tinha atenção igual um cachorro de desenho animado, que esquecem completamente as coisas assim que elas entram na nossa cabeça. Minha hiperbertaria é em coisas aleatórias, como uma viciada, que vive uma guerra constante dentro da minha cabeça pra concluir uma tarefa, mesmo que demoraria apenas 15 minutinhos. Você não entende. Parece uma tortura física me esforçar a sentar e dublar uma cena simples, na maioria das vezes. Sabe, é uma coisa que eu faço há 10 anos a essa altura, com a qual eu tô definitivamente acostumada a fazer. E sim, assim que eu começo eu fico focada, e você só me arranca ali com um pé de cabra. Eu tô ciente dessa parte, mas não, eu vou lutar comigo mesmo pra colocar meu traseiro nessa cadeira, porque a essa altura eu nem sei porquê. A coisa que mais me segurava ao sentir TDAH sempre foi a simples lembrança da escola e ter minhas coisas em ordem. Eu sei como é sentir estar no controle de tudo e ser organizada. Eu tinha tudo sob controle na palma da minha mão quando eu era criança. Eu só precisava inovar isso de novo, com um pouco mais de esforço. Mas uma luz se apagou no meu cérebro e de repente eu não era mais capaz de fazer as coisas que eu fazia. Eu me sinto patética. Tarefas simples são um esgotamento mental que parece que eu estou fora de controle. Mas eu não posso fazer nada sobre isso. Então eu decidi tentar e obter um diagnóstico pra mim mesma. O que eu tinha a perder? Qualquer coisa eles só iam dizer: não, você não tem TDAH, sai daqui e vai trabalhar. E sim, claro, isso levou 8 meses depois de decidir ter um diagnóstico pra marcar consulta de verdade. O que você esperava? Isso é a primeira coisa que o TDAH vai fazer? Comecei a ver um psicólogo e ele perguntava as típicas: tem dificuldade de se concentrar? E eu respondia: sim, apenas uma vez. E aí ele não tava algo. Enquanto eu continuava falando sobre esse exemplo hiperperspectivo por muito tempo para uma pessoa neurotípica, eu o encontrei por grandes semanas. Então chegou o grande dia do diagnóstico. Os nervos, cara. Eu tava tão pronta que pra ele dizer que eu precisava só trabalhar. Mas em vez disso ele disse: ok. Então sim, você definitivamente exibe sintomas de algum tipo de atento de TDAH. Autismo. Minhas anotações justificadas. Eu estou louca. Pera, o que foi essa última? Ele explicou todas as diferentes maneiras a qual o TDAH me afeta. Há diferentes áreas em qual eu tenho dificuldade, como colaborações com os outros. Ele até me deu um documento com 37 páginas, como conclusões e informações, como meu cérebro funciona com gráficos e imagens. Eu já li tudo várias vezes. E isso já me ajudou muito a entender como meu corpo funciona. E eu chamo aqui documento de autismo. Mas não vou entrar nesse lago do diagnóstico. Vamos só deixar isso de lado por enquanto. Existe algum tipo de TDAH que você pode ter. O imperativo, desatento. E o combinado que é tanto imperativo e desatento. Imperativo é a mesma coisa que as pessoas pensam que é uma criança que não para no seu lugarzinho, sabe? Pessoas com esse tipo geralmente ficam se mexendo, tem pouca paciência, tende a falar muito e tem dificuldade de ficar parado. Especialmente quando fica em lugares parados como reunião ou escola. E o desatento é aquela pessoa que tem dificuldade com a concentração, memória, organização e atentação. Esse é o que eu tenho. É autoexplicativo, mas se você tem os dois combinados, você tem a combinação dos dois. Yay! Vamos para mais uma roleta de TDAH. Eu mencionei durante as consultas que eu costumava ser uma criança tão boa na escola, praticamente sem nenhum sintomas de TDAH. E com essa parte sempre me confundiu. E ele tem umas hipóteses com isso. Uma era que, como minha mãe sempre foi uma grande fonte da minha influência organizacional, eu podia depender e contar com ela a maior parte da minha vida. Eu sentia naturalmente que eu podia ser capaz de ficar no controle, porque ela estava atrás de mim o tempo todo, me lembrando e me guiando nas tarefas. Aí quando eu me mudei, tudo começou a desmoronar, porque eu vi perfeitamente quando eu comecei a ter essas dificuldades. Outra explicação que ele deu foi o fato que o TDAH afeta as mulheres de um jeito diferente que os homens, que também é menos pesquisado. Adorei ver isso. Não só que as mulheres conseguem desmascarar melhor que os homens, então isso passa muito despercebido. E também elas diferenciam o TDAH de uma maneira diferente. E as pesquisas dizem que o TDAH pode começar a afetar mais tarde na vida delas. Eu não sou especialista no TDAH, mas é o que me falaram. Eu não sei, eu só sei que eu tenho isso aí. Enfim, as explicações fazem muito sentido pra mim. Desde então, aliviar meu sentimento do síndrome impostor do TDAH. Eu não pensei que diagnóstico mudaria muito a minha vida.
Mas desde que eu consegui meu certificado de TDAH e o pirulitão, isso revolucionou completamente como senso e como eu realizo as coisas. Ainda é difícil me pôr em ação. Eu me recuso a fazer uma coisa normal, que não é difícil, mas eu sou muito duro comigo mesmo. E faço quase como esse tipo de acordo mentais para me contornar e realizar as coisas. Como por exemplo, se eu realmente não quero editar um vídeo, eu digo para mim mesma: ok, eu sei que vai ser super difícil começar imediatamente essa tarefa. Então eu vou colocar meu estado mental de realizar as coisas fazendo uma tarefa simples, que eu não acho difícil, como limpar meu quarto. Desse jeito eu vou me sentir produtiva. Eu posso direcionar isso para enfrentar a tarefa original com mais facilidade. Nem sempre funciona, mas é a mudança da mentalidade, da compreensão que às vezes vou ver que fazer as coisas da maneira diferente me ajudou demais. E depois de ser diagnosticado com TDAH, eu não tinha vontade de me medicar. Eu achei que só sabendo que eu tenho isso ia ser suficiente pra me pôr em ação, e eu não precisava de medicação tanto assim. Mas o criador de conteúdo dentro de mim pensou: muito bem, se eu vou mesmo escrever um roteiro sobre TDAH, então seria muito bom se eu pudesse falar como é ser medicada, mesmo que seja só por um único dia. Então me prescreveram o bom velho clássico da liberação imediata, Adderall. Liberação imediata significa que eu não preciso tomar todos os dias. Eu posso tomar só quando eu preciso fazer alguma coisa. E ele age imediatamente e se desgasta depois de algumas horas. Tem também o de liberação prolongada. É tipo que você toma todos os dias e te dá um fluxo constante de medicação. Não foi até o Adderall nas minhas mãos, mas eu percebi que a ideia de ter tomado pela primeira vez me deixa nervosa. Tipo, o que ele vai fazer comigo? Tipo, eu tenho tantos amigos com TDAH que tem simplesmente uma proporção maior que amigos sem. É assim que é, na produção de conteúdo, todas essas merdas têm isso. E todos eles me diziam que é incrível como você toma e imediatamente você se sente como um deus e pode fazer qualquer coisa. E se isso parece ótimo, e também é o quê? O que você quer dizer com tomar essa pílula, todos os meus problemas desaparecem do nada? Isso é assustador, parece que todo adulto a um raio de 20 metros fala pra gente quando era criança não tomar essas coisas. Eu vou me sentir uma pessoa completamente diferente? Não sei se tô pronto a experimentar a mortalidade. Eu adiei tomar Adderall por tanto tempo, porque eu tava irracionalmente assustada com a pequenina pílula azul. Mas conscientemente, eu tinha que parar de flautear e escrever um roteiro logo. Se eu demoro muito para escrever um roteiro de vídeo, a equipe fica sem trabalho para fazer. Então eu tenho um monte de pessoas sentadas esperando que eu dê mais trabalho para que eles possam pagar suas contas e sobreviver essas coisas. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia me sentar e escrever aquele simples roteiro. Meu corpo e alma achava mentalmente mais fácil dar um salto mortal de uma ponte do que escrever palavras no computador. Com depois de 2 meses consecutivos, meu cérebro dizendo: é melhor você escrever esse roteiro, porque eu não vou te deixar fazer nada até você escrever uma letra esse negócio. Eu não quero. Levanta, vai pra ponte. Após esse ciclo constante, eu finalmente engoli meus medos e tomei meu primeiro Adderall. Eu tinha falado muito com o James sobre como é o Adderall, já que ele toma alguns anos. E depois que eu tomei uma, eu tava trocando mensagens, tipo: eu fiz isso, tipo, eu tomei Adderall. Como o tempo normalmente começa por começar? Eu não sei o que eu faço. Ele tava me ajudando muito e me dando dicas. E depois de 20 minutos, eu senti todos os pensamentos incessantes no meu cérebro finalmente ficaram quietos. Eu conseguia pensar claramente e de forma linear. Minha mente não estava correndo 1000 por hora. Eu consegui sentar na cadeira e colocar meus dedos no laptop e escrever, eu mandando mensagens para os meus amigos o tempo todo. Agora eu tô conseguindo escrever meus textos sem me distrair. Eu não preciso fazer uma pausa mental de 10 minutos e lembrar das coisas. Aqui você mandou mensagem, eu pensei, eu vou ver daqui a pouco. E eu vi daqui a pouco. E respondi. Quando eu fui procurar algo, eu não caí num buraco de coisas aleatórias sem relação. Peguei meu telefone pra checar algo e não fiquei rolando impossivelmente o meu Twitter. E agora eu tô escrevendo bem. Como assim eu posso me sentir desse jeito e sempre que eu quisesse eu tomo essa pílula azul? Eu não posso acreditar, mas eu quero recusar acreditar. Pessoas normais podem funcionar assim a dia. De jeito nenhum, isso não seria justo. Vocês não têm vozes incessantes na sua cabeça, impedindo vocês de fazer as coisas normais. Vamos lá, admitam. Vocês pegam algo imediatamente e lembram do que deveriam estar fazendo naquele momento. A gente sempre esquece e se sente loucos. Qual é? Eu tava tão suspeita com o Adderall. Ou nada aconteceria, eu só não sentiria nada. Ou eu sentiria que eu seria uma pessoa totalmente diferente, experimentando um episódio maníaco além da vida. Mas não, eu me senti como eu mesma.
mas com a vida mais organizada. E essa é a parte que eu não conseguia acreditar. E finalmente, depois de 2 meses de guerra, eu finalmente consegui me sentar e escrever um maldito roteiro. Vocês sabem qual roteiro eu escrevi quando eu tomei Adderall pela primeira vez? Esse aqui. Eu tava lutando pra escrever um roteiro do TDAH e a coisa que mais me fez escrevê-lo aqui foi o Adderall. Vamos, admita, foi engraçado. E sim, foi ótimo. Eu não achava que minha cabeça era tão barulhenta antes, ou que era tão impossível, eu tinha dificuldade em focar. Então agora que eu consegui me sentar pacificamente em um lugar por horas, eu não precisei fazer uma pausa ou checar redes sociais, não me distrair com algum desvio estúpido, porque na verdade eu não ligo. Sim, isso muda as coisas. Eu mesmo não consigo acreditar que eu finalmente consegui escrever um roteiro em 3 horas, comparando minhas típicas 12 horas. Ou seja, uma coisa medíocre ou sem dificuldade. E você quer saber o que eu fiz logo depois de escrever o roteiro? Eu imediatamente levantei e limpei o quarto dos meus pássaros do que ficar deitado na cama por 3 horas antes. Eu só peguei uma tarefa e fui pra outra. Como isso, cara? Todos vocês, pessoas neurotípicas, devem estar literalmente pensando que eu sou muito patética e inútil. Mas eu sei que irmãos com TDAH estão pulando de alegria agora. Eu não tô diante de vocês pra dar dados científicos, ou diagnosticar vocês ou dar drogas explícitas. Eu só tô aqui pra falar uma grande e recente experiência da minha vida. O quanto ela impactou e afetou, e quanto ela é incrível. É sério, poder respirar fundo em silêncio mental é beautiful. Aprecie esse sentimento se você não tem esse TDAH que eu tenho. Levaram 26 anos para eu descobrir que meus problemas não eram realmente problemas, mas sintomas de deficiência química do meu cérebro. Eu tô escrevendo esse vídeo considerando tudo recentemente de pode ser diagnosticado. E eu ainda tô tentando aprender como reconstruir minha vida, para eu poder começar a organizar e arrumar minha vida desde o começo. Mas agora eu cheguei tão longe do que eu pensei que eu poderia, simplesmente por estar sabendo o que tá acontecendo lá na minha velha cabeça. E remédio. Se você está em dúvida do que ser diagnosticado, eu entendo, é assustador. É assustador que se pensar que você pode ter isso. E é assustador que você pode só não ter. É um lugar estranho de estar. E ter uma resposta completa de um profissional é o que me fez parar um pouco para pensar e poder seguir minha vida como normalmente. Tem sido ótimo. Tô animado para saber como mais a minha mente funciona e encontrar novas maneiras de melhorar meu dia a dia. Saúde para saber conseguir fazer essas coisas.